Então, nós vamos vir na tinta, ó, utilizando a palma da mão. E a gente vem aqui, ó, a gente dá uma olhadinha se carregou legal. E a gente vem aqui pro papel, sempre utilizando a palma da mão para reforçar a carimbada, tá? Vou fazer uma brincadeira agora aqui para vocês não esquecerem. Nessa hora da carimbada, eu não quero delicadeza. Tá? Então, por exemplo, olha, uma pessoa delicada, princesinha. Como é que a princesinha carimba? Ela vem aqui e faz assim. Olha como é que ficou meu carimbo. Consigo corrigir? Consigo com pincel liner, mas não há necessidade. Então, eu sempre brinco que nessa hora, ó, tem que ter pegada. E pegada não é força, pegada é jeito. Dá uma alisadinha, dá uma olhadinha como ficou. Vem aqui um pouco de força, um pouco de pegada, um pouco de carinho. Ficou do jeito que a gente quer, tá? Então, nada de muita delicadeza nessa hora. Então, a gente vai vir agora. Já tô com segurança, já ficou legal. Esse carimbo é um carimbo que não é difícil de trabalhar. Toda vez que a gente for carimbar, a gente tem que carregar o carimbo na tinta. Não esqueçam disso, tá? E conforme for, a gente precisa também sempre dar uma alisadinha na tinta aqui. Então, vou começar aqui com o ponto G com o calço de mão, que é uma outra forma que tem de calçar a peça, um pouco mais difícil, mas para peças pequenas a gente consegue. Ó, eu tô com a mão embaixo, vou vir aqui no meio, ó. Tô dando uma alisadinha por baixo, tô fazendo um carinho e com força por cima. A gente vai girando o carimbo agora. Aqui na quina, ó. Vou dar uma descida. Eu tô girando o desenho. Vai parecer que é uma estampa. Fazer um trabalho aqui imitando uma estamparia. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum. Então, fizemos aqui uma base compondo uma estampa bem aleatória, girando o desenho. E a gente vem aqui naquele tanquinho que a gente preparou, bem aguadinho. A gente vem com carimbo, dá umas batidinhas. Se precisar ajudar com uma escovinha de dente para limpar a tinta, mas sem molhar a madeira. Eu costumo até deixar ele de molho aqui, enquanto eu tô fazendo outras coisas. Eu deixo ele de molho aqui, depois eu só passo um paninho aqui, limpo, seco ou úmido, e ele já tá limpo, meu carimbo. Facilita bastante. Inclusive, eu adoro brincar assim no papel, para ver qual carimbo eu vou usar. Então, às vezes eu pego 10, 15 carimbos aqui e fica facinho de orientar. O que a gente vai fazer agora? Eu quero obter o efeito de marca d'água, que a gente batizou de névoa, mas é um efeito de marca d'água. O que eu vou querer? Eu vou apagar esse carimbo aqui para aparecer, ele vai parecer uma marca d'água mesmo, por baixo, e a gente vai trabalhar por cima dele. Lembra do rolinho que eu dei a dica para vocês? Tá aqui então o rolinho. Ele já está carregado, vou dar mais uma carregadinha só, mas ele já estava carregado de tinta, não gasto muita tinta. E a gente vem agora aqui e a gente vai passar uma mão de tinta da mesma cor que eu passei no fundo, tá? Isso aqui funciona para cores claras. Uma outra maneira de obter este efeito de marca d'água é a gente utilizar um marrom bem clarinho. A gente poderia carimbar uma vez só com um marrom mais claro. Também a gente conseguiria esse efeito. Então, se eu tô trabalhando num fundo com cor, eu costumo fazer de outro jeito e eu consigo obter esse efeito de marca d'água. Vou procurar passar isso para vocês em outros projetos. Tomara que eu consiga ter tempo para fazer,
vários vídeos para vocês. Eu ainda tô aprendendo ainda a editar, então eu peço mil desculpas para vocês da qualidade, o lugar que eu tô, o fundo aqui, o barulho que fica no fundo, é que eu ainda tô aprendendo, não sei lidar muito com isso, mas que vale a intenção, né? Eu espero que vocês estejam, que eu esteja contribuindo com vocês. Então, eu vou aguardar secagem. Enquanto seca essa segunda mão que eu dei na tampa para obter o efeito de névoa, nós vamos preparar o fundo da parte de baixo da caixa. Eu adoro fazer isso que eu vou fazer agora, que a gente vai fazer um efeito esfumaçado, é um aquarelado diferente, que a gente vai fazer com a esponja, e a gente já vai fazer um efeito de sombra, que eu chamo sombra sem pincel. Gostoso de fazer, fácil, mesmo quem nunca pintou vai conseguir dar o efeito de esfumaçado de sombra, eu chamo de sombra esfumaçada sem pincel, que eu amo fazer, é uma delícia, é uma coisa até meio lúdica, né? Assim como o trabalho com carimbo é lúdico, isso aqui também eu acredito que seja muito gostoso de fazer, qualquer pessoa consegue fazer. Então nós vamos pegar uma esponjinha, pode ser a ombreira velha, pode pegar a espuminha velha, pode cortar a espuminha da esponja, tá? Normalmente eu uso tamanho 10 por 10 ou 12 por 12, um tamanho quadrado. Vocês estão vendo que é mais ou menos. O que a gente vai fazer? A gente vai... Essa daqui é uma espuminha de 1 centímetro que eu comprei em loja de estofados. Tá? Essa aqui tá 10 por 10, eu gosto até de trabalhar ela com 12 por 12. Ó, a gente vai fazer uma bonequinha, a gente vai unir as pontas dela e a gente vai formar essa cabecinha arredondada. Que a gente precisa muito dessa cabecinha arredondada pra gente conseguir fazer o efeito que a gente quer. É importante isso, tá? Ela não precisa ser... Ela não requer muita habilidade, não, mas ela precisa ter a pontinha arredondada. E a gente põe esse elastiquinho aqui pra quê? Pra não sujar a mão. Se você não tiver o elastiquinho, você pode só fazer assim. Mas isso aqui é pra facilitar o nosso trabalho. Ó. Agora, essa aqui é uma dica legal que eu vou dar pra vocês. Nós vamos usar na tinta esse produto aqui que chama base matizante da True Colors. E o que ele faz? Ele dá um efeito de glaze na tinta. Se você não tiver esse produto na sua cidade, talvez você consiga substituí-lo pelo gel, o glaze incolor. Tá? Mas esse produto aqui realmente é fantástico para fazer isso. Ele facilita muito o trabalho. Se eu estiver fazendo numa peça pequena, esse efeito, a gente nem precisa usar isso, porque isso ele faz o quê? Ele vai retardar a secagem da tinta e vai dar para eu trabalhar um pouco mais com a tinta. Agora, se eu estiver trabalhando numa peça maior, eu preciso dar uma retardada na secagem da tinta. Então a gente precisa usar um retardador. Pode ser o gel matizador? Pode ser o gel matizador, com uma diferença. O gel matizador demora um pouquinho mais para secar, então ele vai ficar um pouquinho mais marcado, mas vai ficar legal também. Eu gosto mais da base matizante. Lembrando, se você não tiver a base matizante, procure fazer sem. Então, o que você faz? Para substituir a base matizante, pinga umas gotinhas de água na tinta, mas na tinta a esponjinha tem que estar seca. Se a esponjinha estiver molhada, porra. O que a gente vai fazer? Nós vamos carregar um pouquinho da tinta e um pouquinho da base matizante. Vou dar uma trabalhadinha aqui antes, pra quê? Só para carregar uniformemente. Em movimentos circulares, isso aqui tem que ser rápido, tá? Olha, a gente vem aqui na peça, pintando, nós vamos fazendo por partes. A segunda mão, ó, eu passei a primeira, agora eu tô vindo com a segunda mão. Essa segunda mão que eu tô dando com a esponjinha tem que ser com a mão mais leve, para não marcar e não arrancar a tinta. Então eu tô vindo com a mão mais leve, esfumaçando a tinta. Eu gosto de fazer até tudo de uma vez, bem rápido. Eu tô fazendo um pouquinho mais devagar hoje, para vocês pegarem, ó. Se eu não tiver com a base matizante, ela seca mais rápido e mancha mais nas emendas. Mas não se preocupem com essas emendas e com esses manchados, porque isso aqui fica muito legal depois com os carimbos por cima. Quanto mais escura for a cor, mais manchado vai ficar. Mas esse manchado, ó, vocês estão vendo a emenda?
a emenda acabou ficando bem manchada. O que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de base matizante e vou vir por cima aqui misturando tudo de novo. Se eu tivesse feito tudo de uma vez, eu conseguiria direto, não precisaria vir essa segunda vez, mas tem como arrumar. E por isso que eu preciso da base matizante. Agora, não se assustem. Não se assustem. Ó, agora eu vou vir com a mão um pouquinho mais leve. Porque esse efeito manchadão aqui é o que eu quero. Ele fica muito legal com os carimbos por cima. Talvez uma pintura convencional pode não agradar, mas com a pintura com os carimbos, ele vai ficar bem bacana. Vai ficar um efeito bem legal. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso na caixa inteira e daqui a pouco eu volto.